Vocês conseguem imaginar como seria um Superman do Michael Bay? Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E como, houveram bastante pedidos e aquele primeiro vídeo sobre os projetos cancelados do Superman que eu fiz, foi um complemento à minha crítica do Superman ao Retorno, deu bastante audiência, o pessoal pediu mais e certamente existem mais projetos cancelados do Homem de Aço. Resolvi fazer aqui uma parte 2 daquele vídeo e trazer mais alguns filmes do Superman que chegaram perto de acontecer, mas que acabaram no inferno de desenvolvimento junto com os fragmentos do planeta condenado de Krypton. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, pessoal, no que diz respeito a mais projetos cancelados do Superman, a gente volta naturalmente para 2006 com o lançamento do Superman O Retorno do Bryan Singer, que foi envisionado para iniciar uma nova série de filmes do Superman, que acabaram não acontecendo por conta do desempenho financeiro fraco do filme, Acho que mais também pela recepção meio morna, não foi um filme muito aceito na época, mas eu adorei ver que tem muitos fãs de Superman O Retorno por aí também. É uma continuação que sairia em 2009, eles já tinham planos, de reunir todo o elenco, de escrever o roteiro, de começar a pré-produção o mais rápido possível, seria um lançamento, acho que lá para junho de 2009, ou até mesmo no Natal daquele ano. O Bryan Singer, ele desenvolve um novo tratamento de história, a gente não tem 100% de confirmação do que seria essa história, mas eu já vi múltiplas fontes trazendo essa premissa, então eu tô assumindo que ela tem algum peso de verdade. Ela serviria para suprir a falta de ação do primeiro filme. O Bryan Singer, ele é um grande fã de Star Trek e ele fala que o segundo filme seria como a Ilha de Khan, teria mais ação, mais aventura. E ele traria isso na forma do Brainiac, O Brainiac seria o grande vilão dessa continuação. Existia um desejo de ter o Jude Law interpretando ele, e a história começaria voltando, para a destruição de Krypton, onde essa IA desenvolvida pelos kryptonianos se tornaria um pouco descontrolada, escaparia do planeta antes da sua explosão e vagaria pelo espaço por anos e anos procurando por outras formas de vida kryptoniana. A gente voltaria para o período contemporâneo, alguns anos depois do Superman O Retorno, onde o Clark ficaria, vigiando à distância o filho dele, o Jason, agora um adolescente, e é justamente os eventos do Retorno, quando o Superman lança o novo continente kryptonita no espaço, que chama a atenção da espaçonave do Brainiac, que chega na nossa galáxia, chega no planeta Terra. O Superman vai atrás, eles interagem, e a princípio eles fariam uma trama onde o Brainiac parece uma espécie de salvador, onde ele vê os problemas da Terra e questiona por que o Superman não usa das suas habilidades para acabar com a fome, com a pobreza, com as guerras. Então, eles têm uma espécie de embate ético e moral, e o Brainiac, ele começa a trazer uma paz forçada à Terra, Ele acaba com guerras, ele extermina grupos terroristas, ele acaba com todo o conflito, e ele até se torna uma espécie de figura idolatrada pela mídia, vendo Perry White, o Planeta Diário, o nome de Brainiac, e até uma espécie de mentor para o filho do Superman, o Jason. E o Superman ele acabaria ficando mais escanteado, o próprio povo iria se voltar contra ele. Então o Superman resolve investigar mais sobre o Brainiac, ele chega na nave dele e descobre que o Brainiac passa por várias civilizações, por vários planetas, adquire todo o conhecimento possível, e aí ele destrói aquela população e aquela civilização, A gente inclusive aprende que o Brainiac fez isso com Krypton. Krypton foi o primeiro planeta que ele explodiu, e ele faria o mesmo com a Terra logo depois dos planos dele. Então, o objetivo do Brainiac também seria encontrar uma forma orgânica, já que ele seria uma espécie de robô, e ele tentaria fazer isso com o filho do Superman, com o Jason. Haveria todo esse conflito onde o Brainiac passaria a consciência dele pro corpo do Jason, e aí o Superman teria que lutar com o filho adolescente dele, e, existem informações conflitantes sobre essa premissa. Tem um pessoal que fala que o Superman iria matar o próprio filho, Até porque seria uma espécie de retcon ao fato do Superman ter um filho. Uma galera não gostou muito disso. Essa é a premissa básica que a gente tem, Mas o filme nunca acabou acontecendo. Ele teria saído em 2009 e eu até considero interessante, viu? Eu acho que esse arco aí do Brainiac da
da forma como ele ia se infiltrar na Terra, é interessante, teria um conflito bacana. O filme, inclusive, teria o título de Superman, o Homem de Aço, né? O título de Man of Steel já estava patenteado pela Warner Bros. Há alguns anos. Eles acabariam seguindo com outro reboot, outras ideias de personagens, que me leva agora ao projeto do Matthew Vaughn. O Matthew Vaughn tinha despontado em Hollywood com o Layer Cake, com o Stardust, com o Kick-Ass e o X-Men, e pós essa fase do X-Men, onde ele já era meio que um cara do quadrinho, ele começa a desenvolver com o Mark Millar, que escreveu alguns quadrinhos que ele adaptou, um arco de 3 filmes do Superman. Ele seria bem inspirado pelo tom do Richard Donner, ele queria fazer algo mais moderno em relação àqueles filmes, onde a gente veria 3 filmes onde Lex Luthor, Zod e Brainiac seriam os principais antagonistas. Ele não falou muito sobre a história em si, mas ele trouxe um detalhe muito interessante, que é o fato de que Krypton só explodiria na metade desse arco, né? Então eu acho que imagino que no segundo filme, porque ele fala que quando Krypton explode, existiria um grande êxodo de kryptonianos para a Terra, o que acho que explicaria aí o Zod, o Brainiac, talvez o Lex como vilão no primeiro filme. A gente também sabe, né, que o Matthew Vaughn tinha um desejo de ter o Charlie Cox, o atual Demolidor do MCU, no papel do Superman. Faz sentido porque eles trabalharam juntos no Stardust. O Matthew Vaughn é um cara que já flertou com essa ideia do Superman várias vezes, né? Inclusive na época em que eles estavam tentando trazer um filme novo do Henry Cavill. Nunca aconteceu, mas eu confesso que essa união Mark Millar e Matthew Vaughn sempre rende bons frutos, né? Eu sinto que o Matthew Vaughn tem sofrido um pouco sem o Mark Millar. Se bem que tem o Kingsman 2, né? Esse daí é a exceção que prova a regra, mas também teria visto, com toda certeza. E a gente entra agora numa era onde o Henry Cavill queria muito um Homem de Aço 2, né? Ele não considera Batman vs Superman a continuação do Homem de Aço. E é uma campanha que dura anos, né? Pós-Liga da Justiça do Joss Whedon, Zack Snyder, existiram conversas, tentativas, propostas. A mais forte delas acontece quando Henry Cavill trabalha com Christopher McQuarrie no Missão Impossível Efeito Fallout, e o McQuarrie ele chega a desenvolver uma ideia, um tratamento que ele falou no podcast do Happy, Sad, Confused, que era épico, que era incrível, que era, né, fucking badass, nas palavras dele. Ele traz alguns detalhezinhos, ele diz que o filme abriria uma sequência inspirada em Up, onde seria uma evolução através de anos, que contaria a origem do Superman, o que faz ele ser o Superman, a moral e índole dele, e supostamente haveria o Lanterna Verde no filme. Seria uma espécie de team-up entre o Superman e o Lanterna Verde. McQuarrie não disse muito mais sobre isso, ele falou que se um dia a Warner quiser, sabem onde encontrá-lo, então esse roteiro deve existir, talvez seja algo interessante. Mas claro, né, o Henry Cavill, ele notoriamente apareceu como Superman no Adão Negro, naquela cena pós-créditos, e eu lembro, né, que ele foi pro Instagram, pro Twitter, anunciar que ele ia voltar, que eles iam começar a trabalhar no roteiro e desenvolver ideias. Ele estava muito feliz, né? É uma pena. E aí, de fato, houveram algumas conversas. Eu ouvi que o nome do Steven Knight estava para escrever o roteiro, que ele queria o Brainiac como vilão também, e até uma proposta para o Michael Bay dirigir o filme do Superman para Warner Bros. Eu não consigo imaginar como que o Henry Cavill, que queria fazer um filme do Superman solar, otimista, bondoso, ele quer o que o David Corenswet fez agora, né, no filme do James Gunn, como que o Michael Bay faria esse filme? Eu não sei se teria dado muito certo, mas enfim, o projeto acabou não acontecendo porque o James Gunn optou por rebootar o universo inteiro, por rebootar o Superman com a versão nova dele, invalidando, né, esse projeto aí do Henry Cavill. É uma pena, eu sinto que o Henry Cavill gosta muito do personagem, ele queria fazer isso dar certo, ele foi sacaneado pela Warner Bros. Acho que essa é a verdade. Ele foi usado como uma peça de xadrez aí na tentativa do The Rock de conseguir o poder da DC. Esses são os projetos que a gente conhece, pessoal, mas eu também, né, tenho que destacar aqui a ideia do Superman negro que iria acontecer. Foi desenvolvido em 2021, seria um projeto produzido pelo J.J. Abrams e escrito pelo Ta-Nehisi Coates, que foi envisionado como uma história de realidade alternativa onde o Superman, nos anos 60, estaria lá no meio da questão do movimento de direitos civis, da questão racial dos Estados Unidos. É um projeto que supostamente estava mirando no Michael B. Jordan para interpretar um Clark Kent negro. O Michael B. Jordan ele não quis se envolver no projeto porque ele queria
fazer uma adaptação do próprio personagem do Superman negro, que existe nos quadrinhos também, e esse filme ficou num inferno de desenvolvimento que nunca mais aconteceu também. Eu sinto que era aquela fase onde eles estavam tentando vários projetos diferentes, que nem o Coringa do Joaquin Phoenix, que também é um de universo paralelo, e tá aí, na geladeira, né? O J.J. Abrams não entregou nada pra Warner Bros. E o David Zaslav supostamente teria cancelado esse projeto, porque nas palavras dele, ele considera muito woke, mas existem fontes que dizem que o James Gunn e o Peter Safran, se quiserem, um dia podem reviver esse projeto. E esses são os filmes do Superman, pessoal, os filmes que nunca aconteceram. Muitas pessoas mencionaram também o Liga da Justiça Mortal, do George Miller, que é tecnicamente o filme do Superman também, né? Um projeto aí que quase aconteceu, teria sido muito legal, eu imagino. Mas a gente vê aí que o Superman rende muitas abordagens, muitas ideias. E agora, obviamente, a gente fica na expectativa do próximo filme do Superman, né? Se vai ser um Superman 2, se vai ser um filme da Liga da Justiça, um filme com o Batman, enfim. O James Gunn tá aí tocando o universo dele, então eu acho que, né, pelo menos por um bom tempo, a gente deve ter algum tipo de consistência e não ficar aí sonhando com mais filmes não realizados. Deixe nos comentários depois qual desses projetos aqui teria sido mais interessante. Qual deles vocês queriam ter visto, né? Existe algum outro diretor, roteirista que poderia ter rendido um bom filme de Superman? Deixe aí nos comentários. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.